Você já chegou a desenhar dois ou mais personagens em uma imagem e se perguntou se a proporção deles estava certa? Por exemplo, digamos que fulano tem 1,70 e cicrano tem 1,60. Eu sei que um é maior que o outro, isso é claro, mas como é que eu sei que a diferença deles é de exatamente 10 centímetros? E se eu mudar a pose ou adicionar perspectiva, como é que a gente faz para que essa proporção sempre seja respeitada ali? Eu vou te ajudar a criar essa coerência visual para que você evite fazer desenhos doidos que nem esse aqui. Mas é preciso que você preste atenção, porque não é difícil, é só questão de você saber aplicar o que eu vou falar aqui no vídeo. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é criar uma ordem de proporção. E a gente vai fazer isso com um sistema de escala. O que é que eu quero dizer com isso? Como eu não posso expressar a altura do meu personagem completo no papel, eu vou pegar um décimo disso. A minha personagem mais alta é a Evelyn com 1,80 m. E para representar isso no papel, eu vou marcar essa linha aqui com 18 centímetros. Agora eu vou dividir isso em 8 pedaços. Por quê? Porque eu desenho ela na proporção de 8 cabeças. Aí vai depender de como você faz. Depois que eu desenhar ela, e eu escolhi especialmente a minha personagem mais alta, agora eu vou poder desenhar outros personagens do lado para poder ter uma medida e criar uma proporção entre eles. A minha outra personagem original, Melissa, tem 1,59 m. Então, como eu estou na escala de 1 para 10, eu vou marcar aqui 15,9 centímetros. No caso, eu faço ela com 7 cabeças e meia, então eu vou dividir tudo certinho aqui. E eu desenho ela lado a lado aqui com a Evelyn. Não só desenho, mas eu também tento medir pontos-chave que determinem bem a proporção entre elas. Por exemplo, não só a cabeça da Melissa começa no ponto A, termina no ponto B na Evelyn. O peitoral fica em certa medida, a barriga, a cintura e assim por diante. Já já você vai entender por quê. Esse é o processo no papel. Existe uma coisa que você pode fazer no digital que vai melhorar muito isso. Você não precisa nem ter mesa digitalizadora, contanto que você tenha até um computador ou um notebook, pode ser uma batata, o pior notebook do mundo, vai funcionar esse programa que é o Paint Tool Sai. Pra mim que ele era gratuito, só que eu fui pesquisar e... não, ele não é, só que tem uma versão gratuita que ela tem bugs, você só tem que confirmar lá que você vai ser meio que a cobaia deles. Depois se você baixar aí, instalar tudo direitinho, né, verifica a versão do Windows é 64 ou 32, né? Porque o meu notebook era 64, mas só funcionava a versão 32 do Paint Tool Sai. Eu não faço ideia do porquê. Mas enfim, você baixou o programa, abriu ele, cria um novo canvas e vai ali na direita, ó, criar novo grid. Eu vou colocar aqui proporção 5 por 90. Por que que o máximo que eu posso botar é 100? Eu coloquei 90 porque a Evelyn tem 1,80. Então cada quadradinho desse aqui vai representar 2 centímetros. Então o que eu faço? Agora que eu tenho isso, eu vou querer aumentar. Então para isso eu vou segurar o Shift e eu vou poder modificar o tamanho disso aqui do jeito que eu quiser. Depois que eu fizer isso, agora eu vou abrir a nova imagem que eu fiz a arte conceitual dela. E é aquela coisa, Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C copia, Ctrl V cola, Ctrl T para modificar o tamanho da imagem e você segura o Shift para manter proporção, caso você não queira que fique aquela coisa esticada estranha. Então eu vou modificar para que ela caiba nessa tabelinha que eu coloquei aí dos 90. Claro, considerando que a altura dela não vai até aquela ponta do pé, mas a sola, né, porque tem uma perspectiva bem básica, que é a sola do pé que está tendo contato com o solo, e uma partezinha ali vai passar, porque é só o volume do cabelo, não exatamente a cabeça dela. Depois de criar essa proporção, agora abro outra imagem, agora a arte conceitual da Melissa, e o mesmo processo, vou colocar uma do lado da outra. Como eu criei a escala 1 por 2, aqui é muito simples. Evelyn tem 1,80, Melissa tem 1,59. A diferença de altura delas é 21 centímetros. Como aqui está metade, eu vou pegar 10,5, ou seja, eu vou contar aqui, ó, cada um desses retângulozinhos, 10,5, e eu marco ali vai ser a altura que vai ficar o topo da cabeça da Melissa. E eu vou modificando ela nessa proporção até ficar tudo certinho. Se eu não estou satisfeito, não, você aí cria um mangá, você tem vários personagens e quer saber a proporção de vários com eles, então tudo bem, você pode modificar ali e mudar o tamanho do canvas. Então você vai mudar a medida, eu vou botar aqui 3.000 por 3.000 pixels, porque uma parte do pé ficou cortada e eu quero aumentar também a parte horizontal. E eu aproveito também para separar um pouco ela, que está muito colada uma com a outra, e vou adicionar mais uma personagem original.
Digamos, eu quero que ela bata na altura da testa. Contar quantos quadradinhos. Foram 4,5. Isso quer dizer que foram 9 centímetros. Agora eu tenho a medida das 3 personagens. A Bárbara com 1,71, Melissa 1,59 e a Evelyn com 1,80. E essa é a proporção que elas teriam um do lado da outra. Eu posso arrastar aqui com Ctrl T e os direcionais. Se eu segurar o Shift, ele mexe mais rápido também. Shift e direcionais. Mas como o foco vai ser essas duas, eu vou de novo estabelecer uma ordem de proporção. Então, por exemplo, não só onde bate a cabeça da Melissa, mas também onde vai ficar o queixo dela, seio, a cintura, quadril. Criar essas medidas de pontos-chave vão me ajudar quando eu quiser, por exemplo, desenhar em perspectiva. Então, você já sabe que o Shift serve para aumentar ou diminuir o tamanho, mas também tem a função Ctrl, que a gente faz para poder modificar e distorcer a imagem. E com isso a gente pode criar uma imagem com perspectiva, que fica bem convincente. Aqui eu vou marcar linhas-chave de acordo com a direção que eu coloquei o grid, mas aí se eu quiser que isso pare, eu vou simplesmente clicar lá em cima onde está aquele xizinho. Eu tenho a base das linhas, mas eu não sou obrigado a seguir essa direção. Então eu vou fazer aqui, ó, a primeira cabeça, a segunda ali no seio, Evelyn, a terceira é quase o umbigo e a quarta ali na virilha. Pronto, eu desenhei um esboço simples só para demonstrar para vocês. E agora eu vou pegar essas proporções que eu medi com a Melissa. Eu sei que ela vai começar ali na altura da boca da Evelyn e o seio ali vai terminar no queixo. E assim eu vou pegando todos esses pontos-chave para que eu possa construir a imagem ali do esboço, uma do lado da outra. Agora eu sei que se eu quiser desenhar as duas em perspectiva, na mesma imagem, e manter a proporção da altura das duas exatamente igual, eu só preciso aplicar esses pontos-chave. Tudo bem, isso aí já responde uma pergunta, mas tem outras coisas que eu queria falar que acabam sendo muito importantes também. Essas medidas que eu marquei, 1,73 e 1,61, são a altura média do brasileiro e da brasileira. Eu criei aqui uma proporção básica, principalmente no estilo anime, o homem com proporção de 7 cabeças e a mulher proporção de 6. Tá bom, agora esse aqui vai ser só a base para o nosso esboço. É uma pose bem simples, coloco ele com as mãos aí no bolso. E agora eu vou fazer a personagem feminina. Gosto de fazer aquele esboço esquelético porque destaca mais as curvas. E repara como a diferença mais visível na altura entre os dois são as pernas. Ou seja, o homem é naturalmente mais alto porque os membros costumam ser maiores. Não só as pernas, mas caso você desenhe um casal ali lado a lado e o homem está de mãos dadas com a mulher, você nota que o homem, por mais que seja mais alto, ele não tem que estar puxando o braço para baixo e a mulher não tem que estar levantando o braço para estarem de mãos dadas. Por isso eu repito, membros maiores, não só pernas, mas os braços do corpo masculino também são maiores. Onde é que eu quero chegar com isso? Quer dizer que se homens têm membros maiores que as mulheres, e é isso que mais destaca a diferença de altura entre os dois, isso quer dizer que o tronco não tem uma diferença tão visível assim. Tá, e daí? Quando nós vamos desenhar os personagens sentados, a altura que vai contar vai ser só a parte de cima, só o tronco. Isso quer dizer que não vai ter uma diferença tão notável. Agora eu vou criar uma medida horizontal, onde eu imagino que seja a altura só do tronco. E ali no homem, que é mais reto, né, mais quadrado. Já como a mulher é um pouco mais arredondada nessas partes, ou seja, um volume a mais para o tronco da mulher. Você percebe que a altura entre os dois diminuiu drasticamente. E isso porque eu só estou falando do tamanho dos dois, mas tem outras coisas para levar em consideração. Eu só quero que você tenha em mente que uma mesma pessoa, ela vai medir de forma diferente conforme a postura que ela está assumindo. Tipo, sei lá, um cara está sentado para uma aula, uma reunião, ele vai ficar mais formal, né? Mais certinho, mais reto talvez, normalmente. Mas se ele está relaxado ali num banco de uma praça, ele pode ficar mais curvado ali, como relaxado na perna, e aí vai ter uma diferença de altura. E o que isso importa? Bem, porque normalmente quem fica mais curvado são os homens. Isso por causa de questões sociais ou de conforto mesmo. Por exemplo, uma mulher pode ficar com as pernas dobradas. Um homem também pode, claro, mas é mais natural que ele fique com as pernas mais abertas. Isso porque dá mais conforto ali para a área oval, sabe? E por causa disso, ele acaba se curvando um pouco mais para frente. Porque dessa forma ele pode relaxar os braços ali sobre as pernas. Isso aí modifica tanto a altura da pessoa por causa da postura. Mulheres normalmente têm a postura mais reta. O esboço da personagem feminina está mais alto que o homem. Mas mesmo que você imagine que os dois têm a altura média do brasileiro e da brasileira, eu vou dividir isso aqui por 2. Eu vou tirar 1 centímetro do homem, porque o tronco dele é um pouco menor.
e dá mais 1 centímetro aí por causa das curvas femininas, e tira mais uns 5 do homem porque a postura dele não tá muito boa. Eu não quero que você leve essa matemática tanto a sério, é só para que você abra sua mente e perceber como idade, sexo, a situação, a postura vão modificar esses detalhes. E por mais que o homem normalmente seja mais alto que a mulher, ele pode parecer mais baixo conforme a pose que eles estão. Leve em consideração várias coisas. Por exemplo, se você for desenhar uma tomboy, é praticamente uma obrigação você desenhar ela sentada do jeito que tá esse cara aqui. Entende? Tá, agora que eu sei a diferença de altura, mesmo quando estão sentados, com isso eu vou estabelecer uma nova proporção entre as minhas personagens. De volta aqui para Evelyn e a Melissa, o certo seria medir aquela parte que dá para ver as coxas atrás e medir a proporção entre elas duas. Agora é só subir a Melissa para essa altura que eu marquei. E de novo, não só saber onde vai ficar o topo da cabeça dela em relação a Evelyn, mas também criar a nova proporção. Ou seja, agora o queixo da Melissa bate ali mais ou menos na clavícula da Evelyn, no seio também, e coisas assim. Com a nova proporção, que eu também posso fazer no papel, basta eu marcar onde ficaria a medida dos personagens sentados, e ali eu vou cortar o papel, e agora eu posso estabelecer a proporção, né, analisando ele com régua. Como eu já falei, isso serve para perspectiva, e por que não desenhar elas sentadas um do lado da outra e também com perspectiva, né? Então eu vou pegar aqui uma imagem que eu estava fazendo da Evelyn, aqui eu posso estabelecer uma proporção entre as duas, e eu vou tentar encaixar isso com a perspectiva ali do grid. Agora eu sei que a cabeça da Melissa fica ali entre a testa e a clavícula, e a segunda ali no tronco, e assim por diante. E eu vou criar uma nova proporção entre elas. Agora eu posso desenhar ela considerando também a distorção que vai ter na perspectiva. Então eu vou modificando, transformando conforme for preciso, mas só para você ter essa ideia de que não importa a situação, se você souber, você sempre vai poder manter uma proporção correta, ideal entre os seus personagens. Basta aplicar essas coisas, que os seus desenhos com mais personagens vão ficar bem mais convincentes. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like, se inscreve, deixa um comentário que isso me ajuda muito. Obrigado por assistir o vídeo, boa prática e até a próxima. Tchau, tchau!